Vamos lá. Então, eu vou gravar aqui para vocês o desafio 5, 6 e o 7, os últimos 3. Então, nesse vídeo, vocês já vão ter as instruções de todos os outros. É o último vídeo que vocês vão ver. Então, nosso quinto desafio do dia 22 de março. O nome do desafio é Filme e Poste Seu Processo de Construção, seus bastidores. A habilidade aqui que a gente vai desenvolver é autoconfiança. E daí tem a ver com a aula que vocês vão gravar, né? Então, por isso que eu tenho que explicar como vai ser gravada a aula para você entender, gravar os bastidores. Então, vocês vão gravar uma aula sobre o assunto que você pretende levar para o CGCO. Pode ser o assunto mais votado na enquete, aquela primeira, mas pensou melhor, mudou um pouco o tema, enfim, a aula é de vocês. Vocês vão me mostrar qual é a aula que vocês levariam, né? Qual é a palestra, e daí nessa aula vocês vão trazer o mesmo tema que vocês levariam para o CGCO, tá? Regras para a aula, ela tem que ter até 30 minutos. Ao final da parte teórica, você precisa propor uma ação prática, lembrando que o CGCO, a nossa missão e promessa é acelerar habilidades, então a gente sempre precisa trazer teoria com prática, então você tem que trazer isso para sua aula. As aulas vão ficar públicas no YouTube do Mulheres UOL, então, faça uma aula que você se orgulhe, porque vai ficar no canal, não vai ser excluído depois, tá? Nós não vamos subir aulas sem o mínimo de qualidade de som, de imagem, coerência de ideias. Então, esteja em um ambiente bem iluminado, né? Ou, por exemplo, se a janela está aqui na sua frente, não se posiciona... Não se posiciona atrás, tipo assim, a janela atrás, que vai fazer sombra. Sempre a luz tem que estar na frente do seu rosto para o ambiente estar bem iluminado. Local silencioso é importante, é uma aula, senão as pessoas não vão assistir. Isso não é uma aula de mentirinha, é uma aula de verdade. É uma aula que a gente vai subir, que vai ficar lá disponível no nosso YouTube. Então, vocês precisam realmente fazer uma aula com qualidade ali. E se preocupe com a roupa que você vai estar, né? Aqui não tenho nenhuma orientação, cada uma tem o seu estilo, mas eu digo que você se apresente como a mentora que você deseja se apresentar, não seja CEO, enfim, isso é bem importante, tá? A gente até, no último desafio, a gente teve que dar uma chamada de atenção porque a pessoa estava com um decote muito grande e só dava para ver isso no vídeo. Então, e daí, conforme ela se movimentava, também aparecia alguma... Então, assim, ficou um pouco desconfortável, a gente não publicou, e a gente perguntou para ela se ela queria refazer, né? Ninguém vai impor aqui a roupa que você precisa usar. Bom senso e postura de mentora, né? A mentora que você deseja passar, transmitir essa ideia. Então, para o sábado, o que você precisa postar não é a aula, mas os bastidores da aula. No sábado, a ideia aqui é que você gere muita vontade de as pessoas de assistirem a sua aula no dia seguinte, porque ela vai ser postada no dia seguinte. Então, você vai gerar, né? Olha, estou aqui preparando uma aula desse tema, vou desbloquear isso aqui em vocês, vou trazer essa experiência, vou trazer essa ferramenta. E como você vai gravar esse processo e deixar as pessoas interessadas aqui é uma questão de vocês, é criatividade, é ousadia, é poder de execução de vocês. Então, sei lá, tô aqui filmando, boto no celular, eu falando, ou mostro um pouquinho de como eu estou montando a minha apresentação, ou mostro que antes da minha apresentação estou pedindo aqui, estou fazendo uma oração, estou me reconectando com a natureza, sei lá, o processo criativo é de vocês. Então, não mintam, né, gente? Sempre vou falar isso, mas assim, acho que nunca é demais, acho que tem que ser realmente o processo que vocês vivem, né? Se não tem oração, não tem que mostrar oração, né?
Mas se é uma coisa que é muito forte para vocês, mostrem isso, sabe? Mostrem o processo de criação daquele conteúdo, façam que as pessoas tenham muita vontade de assistir aquela aula. Pense assim, o tempo todo eu vou mostrar algo legal, ouro vai estar aqui dentro, vai estar disponível, vai ser uma aula gratuita, não perde. E pode criar, eu acho que eu até escrevi isso aqui, algum mecanismo para as pessoas, por exemplo, assim, você pode criar uma caixinha e dizer assim, ó, comenta aqui o seu nome se você quiser receber o link antecipado amanhã da aula para assistir, comenta aqui o seu WhatsApp, que eu vou te mandar no WhatsApp, né? Que vai ser domingo. Então, assim, crie formas de as pessoas poderem manifestar esse desejo de ter o conteúdo de vocês e vocês enviarem para elas de forma antecipada. Então, o quinto desafio é postar e nos marcar em tudo que vocês fizerem, para a gente poder ver todo o processo de antecipação, de criação de desejo, né? De assistir essa aula. Marca em tudo. Se postar no feed, se postar no story, se nos mostra o que vocês estão fazendo, tá? E daí cria algum mecanismo que talvez vincule a pessoa a receber esse link antes de vocês. Tipo assim, se você tá afim, se esse é um conteúdo que pode te fazer diferença, me manda aqui o teu WhatsApp que eu vou te mandar de forma antecipada amanhã, esse link, assim que sair. Cara, percebe que isso aqui não é só para o desafio? Claro que eu preciso aqui olhar a desenvoltura de vocês, né? Como vocês se comportam com prazos, com uma entrega de conteúdo, na frente da câmera, montando uma apresentação. Gente, é um espaço muito valioso para nós, né? A nossa palestrante, quem vai subir lá no palco, é realmente uma pessoa que tem que estar segura do que ela está fazendo. Então, é uma forma de eu ver isso. No entanto, de qualquer forma, esse desafio é importante para vocês verem o quanto vocês são capazes de gerar desejo na audiência, o quanto vocês são capazes de fazer uma aula com uma boa qualidade, o quanto vocês ficam satisfeitas com essa aula. Cara, vocês vão achar milhões de defeitos nessa aula, mas ainda assim ficar satisfeita com o processo, com o que vocês estão entregando, isso vai ser muito importante para vocês, tá? Então, assim, é o desafio, mas esse desafio não pode ser para Mulheres ou esse desafio tem que ser para vocês, já falei, né? Vocês com vocês mesmas. E cada dessas tarefas tem o poder de desbloquear uma coisa que vocês precisam, né? Para os próprios negócios, para saber onde é que são os talentos de vocês, onde é que vocês estão procrastinando por falta de pegar e ir lá e fazer, por falta de. Pô, é só fazer, sabe? E daí tem, às vezes, precisa de uma pessoa para te dar um prazo para dizer, ó, faz e me entrega amanhã, e tu dá um teus pulos e tu tá, sei lá, 2 anos para fazer uma aula. Entende o que eu quero dizer? Então, por isso que o desafio é importante, por isso que a gente é uma comunidade que é movida a desafios, tá? Esse é o quinto desafio. Vai pontuar a entrega. Então, vai pontuar todas as que fizerem lá na integralidade essa questão de gerar desejo de assistir a aula de vocês, que vai ser lançada no domingo. Então, no sexto desafio, no domingo, no dia 23 de março, aula pronta para assistir. Então, qual que é a habilidade? Execução, autoconfiança, criatividade, ousadia, né? A aula pronta para a gente assistir. Nesse dia você vai precisar subir a sua aula pronta para o Drive, e daí eu até coloquei um link clicável aqui. Ó, tá clicável, é só clicar no documento que ele vai para o Drive, mas eu posso mandar o link separado também. Até meio-dia do domingo, tem que subir lá no Drive com o seu nomezinho. Patrícia Santos, Adnia Henrique. Tem que subir com o seu nomezinho lá a sua palestra, a sua aula, né, de 30 minutos prontinha. Todas as de vocês no domingo, até meio-dia. Porque até as 3 horas da tarde eu vou ter de entrar nas aulas de vocês, assistir, ver se é uma aula que é possível subir para o
YouTube do Mulheres UOL, e daí subir essa aula até as 3 horas da tarde todas, tá? E daí, claro que daí não vou ser só eu, né? Porque daí eu não vou dar conta de assistir todo mundo. Então, no domingo, a gente vai deixar as aulas de vocês no nosso YouTube, públicas e abertas. Então, a partir das 3 horas da tarde, você vai avisar a sua audiência: olha, sabe aquele desejo que eu gerei em você? Ó, mandei a aula aqui para Mulheres UOL. Pode até continuar gerando desejo no domingo, por exemplo, né? Então, agora chegou o momento de você assistir essa aula. Eles precisam assistir a aula lá no YouTube, então você vai mandar o link do YouTube que tem a sua aula. A pessoa precisa seguir o nosso canal e comentar. O comentário dela só vai ser válido se ela estiver seguindo o canal, então é bom deixar claro. E efetivamente assistir a sua aula, porque essa é a coisa mais importante. O mais importante no 6º dia não é você fazer a aula, é você fazer as pessoas assistirem a sua aula. Por isso, crie algum mecanismo também para as pessoas realmente assistirem. Por exemplo, você pode dizer que escondeu um código, uma senha no meio da aula, e todo mundo que apresentar essa senha para você lá no Instagram vai estar concorrendo a uma coisa sua. Eu vendo produto físico, um kit meu, esse kit aqui, ó, vou sortear, porque eu quero que as pessoas assistam a minha aula. Como é que vocês vão ter feedbacks, né? Como é que, mesmo que, cara, vocês vão achar defeito na aula, vão achar. Mas mesmo assim, como é que você vai ter feedback se a pessoa gostou, se foi legal? Né? Se você não fizer as pessoas assistirem. Então, crie uma forma, não sei qual, de fazerem as pessoas assistir essa aula, né? Entre domingo e segunda. Daí por isso que eu falei desse código senha, podendo sortear alguma coisa. Então, a frase do dia do desafio é: mais importante do que fazer a aula é fazer as pessoas assistirem a aula de vocês. É aí que vocês vão ter os feedbacks reais, tá? Quem é que pontua lá no desafio 6, que é o desafio mais importante que a gente tem? Esses são os 2 desafios mais pesados de pontuação: o de vendas, porque vendas é difícil, e essa aula. Então, quem pontua no desafio a maior quantidade de horas assistidas no YouTube, por isso que as pessoas, não adianta a pessoa ir lá, curtir no YouTube e deixar um comentário, ela vai ter que assistir a sua aula, porque o YouTube me mostra a taxa de quantidade de horas assistidas daquele vídeo. Então, vai pontuar a mesma quantidade de tempo, por exemplo, 160 minutos da Adne foi assistido, então ela vai pontuar 160, daí a gente vai fazer uma conta vezes 1000, porque como é o desafio que mais pontua, né? Tem que ser o desafio que mais pesa lá na pontuação total. Então não adianta a pessoa simplesmente clicar no YouTube, seguir lá o nosso canal e ir embora. Não. Ela precisa assistir a sua aula. E tudo que a gente quer é que ela assista mesmo, que ela deixe um feedback real dela. O que ela achou? Foi legal? Não foi? E não importa, mas a gente precisa disso, sabe? Para saber se foi legal. Então, é maior quantidade de horas assistidas no YouTube, daí é contado por minutos, o YouTube entrega essa informação, né? Os comentários válidos no YouTube, então quem comentou a gente consegue confirmar se está seguindo o canal ou não. E se precisar, essas 2 métricas já vão nos mostrar se vocês estão no caminho, se as pessoas estão gostando, se estão assistindo. Mas se der um empate, se a gente vai avaliar daí de forma qualitativa, não quantitativa. As mentoras do Mulheres do UOL vão avaliar daí a criatividade, o conteúdo técnico, a ousadia, a execução, né, apresentada ali naquela aula. Se a gente precisar desempatar alguma de vocês, tá? Esse é o 6º desafio. No 7º desafio, 24 de março. Então, 2 desafios seguem no dia 24, que é vender os ingressos do CGCO. Aqui vai ser o último dia, tanto para você vender quanto para você comprar seu próprio ingresso e pontuar. Continuar chamando a sua audiência para assistir a aula no YouTube. Então, aqui continua. Você pode continuar aumentando ali a quantidade de horas. E
a ação nova no último dia é gravar um depoimento de até 1 minuto de como foi para você participar do Desafio CGCO. Você pode falar sobre o que mais mexeu com você, o maior desafio, o maior aprendizado, se valeu a pena, por que valeu. Aqui o tema é livre, mas volto a dizer, precisa ser verdade. Precisa ser verdade, precisa ser de coração, não precisa encher de linguiça aqui se não for real, tá? Só o que for realmente verdadeiro, o que realmente mexeu com você, o que fez por você esse desafio, é isso que a gente quer. Então você vai postar no seu perfil na segunda-feira até a meia-noite e pedir collab com o Mulheres UOL. A gente vai aceitar a collab de todas vocês, dos depoimentos, tá? Então, no depoimento, você começa assim, participar, o desafio seja CEO, o desafio seja palestrante, para mim, valeu a pena por isso e por aquilo, tá? Começa com a frase, o desafio seja palestrante, valeu a pena por isso, por aquilo e por aquilo outro, tá? Porque eu fui provocada, instigada, porque eu precisei me testar, não sei, o que for verdade para você. E aqui nós vamos encerrar o nosso 7º desafio, mas escuta a minha mensagem do final, tá? Que agora é importante. Gente, eu lembro que a gente fez esse desafio em 2000. O ano passado a gente fez outros desafios, mas não foi esse. A gente fez em 2022, né? Porque o ano passado foi. Não, 2023. O ano passado foi 2024, esse ano é 2025. Então, 2023 a gente fez o desafio Seja Palestrante. E eu lembro que no final, quando eu falei o resultado, gente, as mulheres, elas estavam no Zoom, ou elas, tipo assim, ficaram muito bravas, assim, dava para ver na carinha, desligaram, saíram do grupo imediatamente. Eu fiquei tão chateada porque as pessoas não entenderam que aquilo ali não era só um desafio para encontrar uma palestrante, mas era um desafio para a gente se conhecer, para autodesenvolvimento. É gratuito esse desafio, então tem que ter revertido em coisas boas para vocês também. Então, assim, eu tenho uma sensação ali no grupo, até pelo apoio que vocês estão dando uma para a outra, que isso não vai acontecer nesse ano. Mas o que eu queria falar? Esse desafio é mais do que só a mulher que vai ganhar a vaga para ser palestrante, né? Todo esse processo envolveu o aprendizado, a movimentação, vocês nos conhecerem, era tudo o que a gente queria. Então, não fiquem bravas, com raiva, né? Claro, entra num negócio para ganhar, eu concordo, tem que, né, botar ali a cara, mas entende que é mais do que isso. Pode ser mais do que isso. Às vezes não vai ser, né? Mas pode ser mais do que isso. Então, queria trazer isso para vocês, assim, de que não fiquem chateadas, né? Aprendam a também comemorar a vitória das pessoas, das outras pessoas. A gente vai ter uma ganhadora, mas todas vocês são vencedoras, porque realmente não é fácil incluir na nossa rotina tudo o que a gente fez durante esse processo, sabe? Hoje, por exemplo, hoje mesmo, né? Que hoje tô gravando esse vídeo na quinta, hoje é dia 20 de março. Eu fiz uma reunião para convidar uma menina que participou do desafio Seja Palestrante, do primeiro desafio. O nome dela é Luana Hall e ela participou do primeiro desafio. Ela não ganhou o primeiro desafio, foi outra pessoa que ganhou. E esse ano eu estou convidando ela para ser palestrante do Seja CEO, porque continuei acompanhando o conteúdo dela. E para esse ano faz muito sentido o assunto dela, a habilidade que eu gostaria de trazer para vocês, que é habilidades financeiras e gestão de recursos. Ela fala muito sobre investimento. Então, assim, eu conheci ela no desafio. Se ela não tivesse participado do processo, entende que a porta não se abriu lá, mas se abriu aqui, nesse momento. Assim como outras coisas aconteceram com mulheres também que participaram do desafio. Então, ser palestrante no CGCO 2025 é uma das portas que podem se abrir para vocês.
Mas a quantidade de coisas que a gente vai fazer juntas vai depender muito da atitude de vocês daqui por diante, de como vocês vão se comportar. Vocês vão simplesmente sumir da comunidade, fingir que nunca fizeram esse desafio, gastar toda essa energia e deu, ou vocês vão continuar esse processo de relacionamento, ganhando ou não esse desafio, se desenvolvendo umas às outras, porque essa é a nossa maior força, né? A quantidade de mulheres que a gente tem hoje, que acaba inspirando e encorajando, às vezes nem é a mentora, mas é a pessoa que está participando da comunidade. Então, eu deixo aqui o convite para, se você é de Floripa ou região, não deixar de estar no Café Mentoria do dia 14 de abril, tá? Onde eu vou falar o resultado e ninguém, assim, eu espero que eu não veja semblantes de tristeza, né? Mas que a gente possa comemorar os resultados bons de outra mulher, que uma só vai ganhar, né? Então, uma vai comemorar muito e as outras não vão ter essa posição, mas espero que elas fiquem felizes pelo processo e por essa mulher também. Dia 14 de abril, então, vai ser um café mentoria. E como eu prometi para vocês, falei para a Jurema, né? Escrevi ali na mensagem, quem adquirir o seu ingresso, que tem os 10% ali de desconto, seu ingresso para o Seja CEO, que vai pontuar também para você, né? Pode ir no Café Mentoria, tá? Daí eu vou gerar um ingresso cortesia para você ir no Café Mentoria nesse dia e estar conosco para lá ouvir a premiação no presencial, tá? Então é isso, eu acho que eu falei tudo o que eu precisava. Os 3 últimos desafios. Resultado no dia 14 de abril. Importante dizer que por que vai ser dia 14 de abril? No dia 12 de abril, que é 3 e 12, sábado, né? Dia 12 de abril, o Mulheres UOL faz 3 anos de Mulheres UOL. Então, a gente, no dia 14 de abril, vai fazer uma ação bem legal, vai ter ali a comemoração dos 3 anos, vai ter a divulgação do resultado dessa palestrante, da nova palestrante. A gente vai estar juntas e eu vou transmitir também, vou abrir minha telinha lá do Zoom e transmitir para quem, né, não pôde estar presente presencialmente no Café Mentoria, também eu vou transmitir para vocês, tá? E eu quero que aquele nosso grupo continue ativo e sendo valioso, né, para todas vocês. Espero vê-las, né, cada uma de vocês no Seja CEO desse ano. E é isso. Dúvidas a gente vai conversando lá no nosso grupo. Beijo.